São Gonçalo. A cidade esquecida, vilipendiada. Pelo último censo, feito em 2022, essa cidade tinha cerca de 896.744 pessoas. É muita gente. São muitas histórias. A minha, com essa cidade, eu não sei exatamente onde começa. A cidade tem mudado muito. Muita coisa some e outras aparecem no lugar. Essa loja de utensílios, hoje muito famosa e frequentada, já foi alguma outra loja 7 anos atrás, mas eu não me lembro qual era. Também não me lembro qual era há 5. Nessa calçada, muita coisa já veio e depois foi embora. Bares, lojas, comerciantes. O que fez eles virem? O que fez eles irem embora? Ali era a antiga Centrauma, um centro de traumatologia médica. Eu vim muitas vezes aqui junto com a minha avó para poder acompanhar ela em alguns tratamentos que ela fazia. Na verdade, foram uns bons anos vindo aqui. Ali do lado tinha um centro médico que tratava várias especialidades. Durante muitos anos da minha infância, eu vim aqui para tratar minhas crises alérgicas com uma doutora chamada Lúcia Helena. Sempre que eu vinha, ficava admirado com o computador dela, o teclado e principalmente a barra de espaço, que eu sentia uma vontade enorme de tocar. A Centrauma aparentemente fechou e provavelmente vai virar algum outro estabelecimento em alguns anos ou meses. Eu não sei se a doutora Lúcia Helena ainda é viva, mas o computador dela certamente não é. E esse centro em que eu me consultava com ela, eu não sei mais se ainda funciona. Muita coisa vai embora na cidade e nas nossas memórias também. Outras ficam para sempre. É curioso pensar que boa parte da minha bagagem cultural em relação à leitura, principalmente na parte de quadrinhos, tenha sido criada e preenchida aqui, nessa cidade, por conta de tantos gibis que comprei na feira de Alcântara aos domingos. Mas minha relação com a cidade era praticamente inexistente. Era um lugar em que eu existia e tinha uma lembrança ou outra. Aqui, onde é o SESI, eu lembro que tinha um grande receio de passar por perto por conta de uma vez que fui fazer uma aula de natação numa piscina muito funda. Nessa aula, os garotos pularam na piscina todos ao mesmo tempo para chegar até o outro lado da borda. Eu não sabia nadar, mas não podia fazer feio, então eu pulei. Eu pulei e tudo que eu me lembro é de o professor embaixo d'água vindo na minha direção me salvar. O resto do dia eu passei com febre. Provavelmente o que chamam de febre emocional. A linha do trem que passava por aqui muitos anos atrás já não pode ser vista. Sumiu e eu não sei para onde. Até pouco tempo atrás, esse caminho era o mesmo há anos e é usado como estacionamento. Era um caminho de terra que ficava enlameado quando chovia. Era a mesma poeira, o mesmo espaço e provavelmente as mesmas pedras por muitos anos. Agora passou por uma reforma e evoluiu. E logo ali do lado, muita coisa já aconteceu. Muita coisa já mudou. A decoração do muro, os novos estabelecimentos. O que antes era só um local de passagem, virou um local de vida noturna, experimentações gastronômicas, novos estilos. Anos atrás, eu nunca poderia imaginar isso nessa cidade. Conforme os anos foram passando, eu entendi que essa não era uma cidade em que eu vivia. Eu trabalhava em outras cidades e vinha aqui pela noite para dormir e sonhar. Eu sabia que as coisas que eu aspirava, meus desejos artísticos, o encontro do amor, oportunidades, estavam em outro lugar. Meus sonhos não podiam crescer aqui. Nascer dava. Voar, sem chances. Essa era a minha crença. E eu não poderia estar mais enganado. Em 2019, num salto de muita coragem, eu comecei a fazer teatro em Niterói, a cidade vizinha, numa companhia independente de teatro. Passava mais tempo ainda longe de casa, mas ficava deslumbrado com tantas descobertas, tantas fruições artísticas. E no ano seguinte, uma doença de escala global vinha com disposição para enclausurar toda uma geração em casa. Mas isso não me parou.
Eu continuei fazendo teatro online junto com a minha companhia e também passei a fazer teatro de bonecos com mais alguns amigos. Eu escrevia os textos e dublava. Conforme as coisas foram voltando ao normal, eu queria mais da arte. Eu queria conhecer outros artistas, novos textos, novas vozes, ensaiar mais dias, ensaiar no domingo. Eu estava completamente apaixonado pelo teatro, pela arte. Então, eu descobri uma oficina de teatro aqui, nessa cidade, na minha cidade. Eu deixei a companhia em Niterói e comecei a cursar a formação de atores nessa oficina. Essa foi a primeira vez em que eu senti orgulho de pertencer a São Gonçalo. A fachada dessa oficina já não existe mais porque a oficina mudou de lugar. Tudo mudou, mas aquele orgulho que eu senti, de algum jeito, eu preservo até hoje. Foi só quando eu me entreguei para essa cidade que ela me entregou seus maiores tesouros: as amizades, as lembranças, as risadas, os erros, os acertos, a felicidade. Tem muita gente incrível aqui, muita gente talentosa. E as mulheres? As mulheres aqui são lindas e eu nunca antes tinha reparado. Uma delas fisgou meu coração e a minha alma de um jeito avassalador. Mesmo que as coisas não tenham dado muito certo, eu sei que foi de verdade. Eu gosto de pensar que, numa linha temporal paralela, essa história aconteceu e deu certo. Nessa linha, meu outro eu vive muito feliz com essa mulher e o eu atual, daqui, sente muito orgulho dele. Nesse momento e nesse instante, enquanto busca sua felicidade que está em outro lugar dessa linha temporal. Eu nunca pensei que, em algum dia da minha vida, iria me apresentar no Teatro Municipal de São Gonçalo, um dos maiores dispositivos culturais da minha cidade. O próprio teatro era algo que eu não notava. Era só um lugar em construção. Lembro que, um dia, passando em frente a ele, vi que estava em obra. Um tempo depois passei de novo e, em frente, já existia o esqueleto de um teatro que estava por vir. Hoje em dia, eu não consigo passar em frente a ele sem olhar, sem admirar. Aqui nessa praça eu ensaiei muitas coisas. Barrela, de Plínio Marcos, Mãe Rua, minha primeira peça apresentada no Teatro Municipal. Eu via meus amigos ensaiando outras coisas ao mesmo tempo. Molière, Nelson Rodrigues, A Família Addams. Essa cidade agora é repleta de lembranças para mim. Lembranças da volta para casa após ensaios, lembrança de vezes que acordei cedo para ensaiar, das vezes que andamos debaixo do sol saindo daqui e indo para a oficina, lembrança das risadas. A cidade tinha ganhado significado. Eu finalmente amava essa cidade. Aqui, eu ensaiei também uma cena que eu escrevi, dirigi e integrei o elenco chamada Filhos de Adão, que participou de um festival de teatro aqui na cidade e recebeu 5 indicações. As pessoas me viam como se eu, essa cena e esse elenco, fôssemos indicados ao Oscar. A verdade é que eu já me via de saco cheio. Normalmente você não escolhe a arte te escolhe. E não tem um manual de instruções de como usar, como quando você compra uma geladeira nova. O Ministério da Saúde não adverte e não tem nenhum aviso sobre usar com moderação. Eu passei muitos anos me embriagando da arte sem perceber o que isso me custava. Todas as vezes que deixei de sair com os meus amigos e pessoas que eu gosto, todas as vezes que eu quis dormir por mais meia hora que fosse e não podia, as pessoas que acabaram indo embora por não entenderem que eu gostava delas, mas tinham um ensaio a estar presente, dinheiro, desilusões. A arte custa caro, mas ninguém te avisa. Mas não é meramente sobre isso, sobre cansaço e tanta luta. Depois de tantas apresentações, de tantas coisas vividas e aprendidas, de tantos processos, uma coisa muito estranha passou a me perseguir: a incerteza. Meu corpo e minha alma se enchiam de dúvidas, como se eu fosse um iniciante e não soubesse nada de nada. A minha mente passou a ficar presa num limbo entre o saber que ainda havia muitas coisas a viver e experienciar
e a paralisação que ocorria na hora H simplesmente não acontecia. Às vezes chego a brincar dizendo que eu fiquei broxado artisticamente falando. A cidade parece que voltou a ser um lugar de existência, não mais de sonhos. Alguns lugares perderam seus significados, sua vida. Se me perguntassem, eu não sei dizer em que pé estão as coisas. Estranho como às vezes a arte me escapa. Estranho não desejar mais os desejos. Estranho como às vezes eu fujo da arte mesmo não sabendo viver sem. Eu não consigo descansar. Sinto um medo sufocante de que a arte me abandone e nunca mais volte. É difícil lidar com o benefício da dúvida do tempo. O tempo é perigoso e muita coisa vai com ele. Mas eu gosto de pensar que meus sonhos continuam vivos e eu nunca vou deixar de ser artista, porque eu nasci assim. Eu fui escolhido. Tem um grito dentro de mim que não me deixa parar e então eu não paro. Ainda há muita coisa para falar, para mostrar, para descobrir, para encontrar. Tem uma espécie de conforto otimista nesse pensamento e o que vai acontecer, eu só vou descobrir lá na frente.